Se tem um negócio que promove saúde, é a empatia. A empatia, ela tem esse poder de fazer com que a gente entenda uma coisa que a gente até então não estava conseguindo entender. Que a gente desenvolva o respeito no próximo, porque do mesmo jeito que eu tenho limitações, eu entendo que o meu irmão tem também. Então a empatia, ela faz com que a gente desenvolva esse sentimento da caridade, da vontade, da necessidade de ajudar. E a empatia, ela tá junto com uma coisa muito importante, que é o servir. E a importância do servir, gente, ela é tão grandiosa que a gente tem que entender o seguinte: se você tem alguma coisa que não serve para nada, o que você faz com ela? Você joga fora. Agora, se você tem uma vida que você não serve nada, ok? O que acontece com você? Você não serve para nada. Entende? Então, a empatia, ela traz pra gente essa necessidade do servir, porque a partir do momento que eu consigo me colocar no lugar do meu irmão, aquilo desenvolve em mim uma necessidade de querer aliviá-lo, do mesmo jeito que eu gostaria de ser aliviada, e isso traz propósito para você, porque a partir do momento que você serve ao próximo, enche a tua vida de propósito. Você entende? E aí você sai daquela coisa, por que eu passo por tudo isso? Por que eu existo? Né? Qual é o sentido da minha vida? Você não sabe mesmo, porque você não tá servindo para nada. Entenda a maneira que eu tô falando, tá? Falar, ai, credo, a Renata fala que eu não presto para nada. Não é disso que eu tô falando. Mas não fazer o mal é diferente de fazer o bem. Porque se você não faz nada, você não faz mal, mas você também não tá fazendo bem. Então você tá servindo para quê? E se a gente entender, por que Deus criou a gente? Por quê? Fala para mim. Porque ele precisa que ele precisa agir através da gente. A maneira que Deus age nesse mundo é através das pessoas. Então ele precisa sim de você, mas muitas vezes você tá aí apático, né? E é assim, gente. Uma vez eu ouvi uma frase incrível que fala: o dia a dia sequestra a gente. E sequestra mesmo. Aquela loucura, a nossa necessidade de precisar da conta de casa, da conta de filho, da conta do trabalho, da conta da vida financeira, da conta do companheiro do cônjuge, da conta de você mesmo, que muitas vezes a gente nem entra na lista. São tantas coisas que, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E isso faz com que muitas vezes a gente entre num ciclo que a gente não percebe. Que é tudo eu. E quando é eu, você não está trabalhando a caridade. Você está trabalhando o egoísmo. Porque é tudo eu. Agora eu não tenho tempo para o próximo, porque eu tenho que dar conta da minha vida. Só que deixa eu te falar, existem coisas que você não vai conseguir resolver. Você de verdade precisa entregar. E nessa hora que você entrega e você fala, bom, me sobrou um pouco de tempo. Então eu vou servir ao meu irmão, é nessa hora que Deus vai agir na sua vida. Enquanto você fala eu, bom, beleza, ela tá tentando resolver. A hora que você fala, Senhor, eu vou deixar nas suas mãos, porque se ficar na minha, a gente vai pro abismo. Então, pega no volante aí, que você dirige melhor que eu. E nessa hora que você descansa e vai servir ao teu irmão, Deus vai falar, opa, então você tá indo fazer o que eu criei você para fazer? Então, filho, pode deixar que aqui eu ajudo você. E é nessa hora que você entrou na vibração de receber isso de volta. Vocês entendem? E a empatia, ela traz pra gente uma coisa muito interessante também. Pensa só comigo. Existem leis da natureza, leis universais, como, por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma lei. Você, acreditando ou não na gravidade,
Você enxergando ou não, se você pular do prédio, você cai. Isso é um fato. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa ruim, você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode até duvidar. Se você pular do prédio, você cai. Você pode não enxergar a energia. Você pode não entender a energia. Você pode nem saber se a energia existe ou não existe, mas se você enfiar o dedo na tomada, você toma um choque. Isso é um fato. Também é um fato que tudo que a gente faz retorna para nós. Isso é uma lei. Lei de ação e reação. A lei do retorno, ela é uma força. E isso a gente aprende em física, né? Uma força. O impacto que vai é a mesma força na direção contrária. É a lei do retorno. E isso acontece não só se você der um soco na parede ou um chute na bola. Isso acontece na sua vida. Se você tem uma vida de eu, o que retorna para você, se você é uma pessoa egoísta, consciente ou não, se você é uma pessoa mesquinha, consciente ou não. Ah, não, é que eu sou econômica por causa disso. É diferente ser econômico e ser mesquinho. É diferente ser ambicioso, como a gente falou, no sentido de querer crescer, querer poder dar mais. Você sabe que você é capaz de mais. Né? Eu tô feliz e eu tô satisfeito com o que eu tenho, mas eu sei que eu posso mais. Então eu quero poder fazer mais. Esse é o ambicioso, mas existe o ganancioso. Então, se você tem em você essas características e verifique as suas características, é o que você tá dando, é o que vai retornar para você. Então, muitas vezes você não ajuda ninguém. Você não faz o mal, mas você também não faz o bem. E aí você não entende por que nunca ninguém te ajuda. Às vezes você não tem paciência para consolar as pessoas, sabe? Você não tem paciência para ouvir, para não sei o quê. Você não tem paciência, você tem muita coisa o que fazer. E aí, quando você tá angustiado, precisando de um ombro amigo, você não encontra ninguém para conversar. O que você dá é o que volta para você. Então, se na sua vida tem determinadas coisas acontecendo, se você não tem relacionamentos que são saudáveis, se você percebe que nos seus relacionamentos coisas ruins acontecem, né, vícios comportamentais acontecem, e isso repetidamente, você já parou para pensar que tudo isso é só um retorno? O que muitas vezes o clima de casa tá pesado, sabe quando o clima de casa tá pesado? Nossa senhora, a criançada tá do avesso, o companheiro, a companheira tá do avesso, as coisas estão uma bagunça e você tá ficando quase louca. Você já parou para pensar que isso é o retorno? O que nós vivemos não é o que acontece. O que nós vivemos é o retorno daquilo que acontece, que eu fiz acontecer. Então, nós vivemos somente o retorno. Deu para entender o que eu tô falando? Então, se você não tá gostando do que tá retornando para você, não é fora que você tem que resolver. Você precisa resolver o que você está mandando. Porque ao resolver o que você está mandando, você vai conseguir mudar o que está retornando, que é a nossa realidade. A nossa realidade é o eco. O que você grita é o que causa esse eco. Não tem como você gritar maçã e aí voltar peixe, 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 peixe. Não dá. Se você grita maçã, volta o quê? Maçã. Se você sabe jogar um bumerangue, né? E você joga um bumerangue, ele não vai desaparecer. Ele vai e ele volta. Depende de como você joga. O que você está jogando? O que você está lançando? Porque a nossa realidade, ela só é o eco. Nós vivemos o eco. Então, a empatia, ela faz com que você corrija esse sinal interno que você está mandando. Essa linguagem interna que você está expressando e fazendo com que a sua realidade
volte do jeito que tá. Ah, Renata, impossível eu ter causado tudo isso. Foi você. Foi você mesmo. Você pode não lembrar, você pode não acreditar, você pode não querer, você pode implorar, você pode, gente, orar. Mas a lei do retorno, ela é uma lei, igual à gravidade. Você pode rezar muito. Se você pular do prédio rezando, você vai cair. Você entende? Porque é uma lei. É assim que o universo se organiza. Senão ia ser uma bagunça, se não fossem as leis. Vocês entendem? Então, gente, a empatia, ela é o sentimento milagroso de, primeiro, fazer com que você realmente se coloque no lugar do teu irmão. Porque se você erra, teu irmão não é diferente de você, ele erra também. E se você erra feio, acredita em mim, ele erra feio também. Então, do mesmo jeito que você gostaria de ser compreendido, é legal quando a gente compreende também. Do mesmo jeito que você não quer ser massacrado quando você erra, né? A pressão que a gente coloca sobre nós mesmos já é suficiente, não precisa outra pessoa ficar colocando essa pressão. A que eu ponho sobre mim já é suficiente. Se você não gosta disso, não faça isso com seu irmão. Se você gosta de determinados comportamentos, que as pessoas tenham determinados comportamentos com você, pratique eles com o seu irmão. No começo vai ser um sinal meio fraco, sabe um sinalzinho de Wi-Fi bem vagabundo? No começo vai ser assim, mas com a prática, você vai sintonizando a sua antena, que é a sua vibração, você vai sintonizando e você se transforma num canal constante de boas coisas, que o que começa a retornar para você é sintonia, gente. Não adianta você querer escutar FM se você colocar no AM, você não vai escutar, né? Se você quer FM, tem que ser FM e tem que ter aquele lá certo. Você gosta da rádio tal, é naquela frequência. Não adianta você colocar em outra frequência e brigar, porque você não tá escutando a que você quer. Você tem que saber o número da frequência que você gosta, põe lá na frequência, beleza, você vai lá escutando. Nós somos essa frequência. E a empatia, ela traz esse milagre maravilhoso de elevar o seu nível vibratório, de trazer para a sua vida propósito. Porque se você está servindo, você é útil e você se sente assim, indispensável. Não que nós sejamos indispensáveis. Presta atenção, todos nós somos. E enquanto você estiver preocupado em ser indispensável, você está fazendo errado, porque você está sendo egoísta. Entende? Você quer que a outra pessoa não viva sem você. Você quer ser indispensável. E isso está errado. Porque todos nós somos indispensáveis. Eu não sei se você sabe, mas se você tá vivo, um dia você vai morrer. E se você for indispensável, muitas pessoas vão acabar morrendo com você. Por exemplo, os filhos. Eles têm que saber se virar sem você. E se você for indispensável? Como é que vai ser? Como é que eles vão se virar? Então não é o nosso trabalho? Olha que coisa linda! Quando você serve, você é útil. E quando você é útil, você sente propósito na sua vida. E claro que isso dá sentido para sua vida, porque você realmente se sente importante, indispensável no sentido de não o outro viver sem você, mas que você tá levando valor para outras vidas, tá levando valor para o seu trabalho, para sua família, para os lugares, e que esses valores, quando você se for, eles vão nortear as pessoas. Olha que legado incrível que você está deixando. E a empatia faz com que você atinja esse nível de propósito, de legado. De que quando você for embora, as pessoas vão te ter como exemplo. E não indispensável. Indispensável não é legal.
Porque quando você vai embora e todo mundo vai, as pessoas, elas sofrem e elas não sabem se virar. Gente, que pai e que mãe vai ficar feliz sabendo que o filho tá passando fome, desesperado, desamparado, porque não sabe se virar sozinho, porque você era indispensável. Agora, olha que coisa linda você poder ir embora e se te for dada a oportunidade de olhar, você falar, meu Deus, eles aprenderam. Eles aprenderam. Olha que delícia. E quando a gente se coloca no lugar do outro, muda completamente a nossa percepção, claro, e muda completamente a nossa maneira de educar, a nossa maneira de conduzir. Porque o objetivo não é me impor, o objetivo é ensinar. Porque do mesmo jeito que eu tenho limitações, o outro tem também. E quando eu entendo isso, eu desenvolvo respeito. Respeito pelo tempo do outro, respeito pela limitação, pelas capacidades. Olha, então, gente, se você quer ser saudável de verdade, busque praticar a empatia. E lembra, você não fazer o mal não é suficiente. É necessário fazer o bem, porque senão você simplesmente não faz nada. E quem não faz nada, não serve para nada. E quando a gente tem alguma coisa que não serve para nada, o que a gente faz? É simplesmente uma coisa descartável. E por isso que tantas pessoas estão sem propósito na vida. E a hora que você começa a se sentir útil, você vai ver que você não é descartável. Que as pessoas querem você por perto, porque você as entende, porque você ajuda, porque você tem compaixão, porque você não julga, você tem esse olhar carinhoso junto ao outro, entendeu? Desenvolva a empatia. Beijo.